9h24, estamos começando mais um Ordem do Dia. E hoje nós vamos conversar com o vereador Francisco Carpegiani Veras de Andrade, mais conhecido como Capitão Carpe Andrade. Estou esperando o vídeo do meu diretor Quintino. Já, diretor? Há 11 anos da Polícia Militar do Estado do Amazonas, e no ano de 2020 eu fui eleito vereador pela cidade de Manaus com 8.538 manauaras que confiaram em mim o seu voto de confiança. Então, nesse momento, estou abrindo mão de uma carreira sólida, concreta, no oficialato da Polícia Militar, para ir em busca dos meus ideais, daquilo que eu acredito, sempre valorizando Deus, a pátria, a família. Sou sim especialista em segurança pública, entendo que Manaus é uma das capitais mais violentas do Brasil, mas também precisamos melhorar a saúde, a educação, a infraestrutura, dando mais atenção aos idosos, proteção às mulheres. Manaus pode sim ser uma cidade melhor para se viver e mais segura. Eu sou o Capitão Carpe, a força que Manaus precisa. Nos acompanhando pela TV Câmara, acompanhou o vídeo, e você aqui pela rádio viu o áudio do Capitão Carpe. Ele já acabou de me dizer que o pessoal das redes sociais dele também vai começar a compartilhar o vídeo de apresentação. Capitão Carpe tem 37 anos, nasceu na cidade de Irunepé. Eu quero fazer uma observação aqui. Irunepé, que já deu a cidade de Manaus ao estado do Amazonas, grandes políticos, né? Para a gente citar alguns, tem Amazonino Mendes, que é de Irunepé, Plínio Valério, que é senador do Amazonas, é de Irunepé também, um dos fundadores da Força Sindical, também é de Irunepé. E a gente tem Paulderney Avelino, o secretário municipal de cultura, né, capitão? Exatamente. O ex-governador José Melo também era de Irunepé, uma cidade que já gerou grandes líderes políticos para o Amazonas. E continua gerando. Continua gerando, porque vocês estão vendo que as gerações estão vindo de lá. Capitão Carpe, para quem não sabe, o município de Irunepé, ele fica na região sudoeste do estado do Amazonas, distante de Manaus, cerca de 1.160 quilômetros. O senhor chegou em Manaus em 1969, juntamente com a sua mãe e 5 irmãs. 69 não. Aliás, não. Eu cheguei, em 96, é isso? Na verdade, eu nasci em Irunepé, né? Inclusive, um abraço a todos os irunepenses. Com 1 ano de idade, eu fui para a cidade de Manacapuru, onde eu vivi. Nós vivemos, minha família, até os meus 13, 12 anos. Então, no ano de 96, mais ou menos, a minha mãe veio embora para Manaus, né? Teve aí, infelizmente, uma separação dolorosa. E nós viemos para Manaus. Nós 6 ao todo, total de 6 filhos, né? Eu acho que foi aquele caso, viu, Telvino? Vamos tentar que vai vir um menino, veio uma menina. Vamos Primeiro tentar... 4 mulheres. Foi aquela tentativa. Veio, agora vai vir menina. Aí veio mais um. Aí finalmente chegou o futuro líder político do Amazonas. E cercado e criado por mulheres, com mulheres pelo menos, porque são 4 irmãs e a mamãe, e a mãe, né? No total são 6 mulheres no total, né? Porque são 5 irmãs e mais a minha mãe. Então todos os meus valores ideológicos, meus valores de homem, de ser humano, foram moldados pelas mãos de uma mulher, né? Até porque da minha adolescência até hoje, a minha mãe sempre esteve próxima. Na verdade, a minha mãe se separou muito cedo do meu pai, então eu não tenho muito essa identidade, infelizmente, por conta disso. Não teve uma convivência com seu pai. Mas assim, a minha mãe é uma grande guerreira, uma cristã, uma senhora com valor enorme, né? Minha mãe, ela é uma senhora muito simples, mas que conseguiu implementar esses valores. Então eu sempre defendo essa bandeira das mulheres, do empoderamento das mulheres, porque eu acredito que por tanto tempo, infelizmente, até hoje muitas vezes as mulheres são desvalorizadas. Mas o que depender de mim, no que depender do meu trabalho enquanto parlamentar, seja ele em qualquer âmbito do país, certamente levantarei, além da segurança pública, né, e demais áreas, sim, a proteção das mulheres, que infelizmente tem sido massacrada ao longo dos anos, e massacrada, infelizmente, por pessoas que teriam ou deveriam ter
a obrigação de protegê-las, né? A vereadora professora Jaqueline, ela sempre diz o seguinte: mais de 50% do eleitorado é mulher, né? Mais de 50% são mulheres. E o restante que sobra é filho de mulheres. Exatamente, exatamente. O senhor atualmente mora na Vila Marinho, na Compensa, né? E a gente falou de segurança pública. A gente tem naquele imaginário, né, do Manauara, que a Compensa é um bairro violento. Não que os outros não sejam, mas a gente tem isso no imaginário da população. E o senhor saiu desse bairro, um especialista em segurança pública, e se elegeu vereador. Como é que o senhor trata, como é que o senhor lida com essa questão lá no seu bairro? É uma necessidade também importante de mostrar que a gente cria esse preconceito com relação às áreas. É um preconceito em relação à cor, raça, e também esse preconceito urbano que acontece em relação a determinadas áreas da cidade. Dora, eu costumo dizer que o caráter é algo imutável no ser humano. Não importa onde você nasceu. Não importa se você é filho de um drogado, se você é filho de uma prostituta, se você é filho de um malfeitor. O ser humano, ele escolhe. Eu fiz escolhas, claro, através dos ensinamentos cristãos que a minha mãe me deu. Eu nasci e sempre morei em periferia. Há 25 anos eu moro na mesma rua, na mesma casa, no mesmo bairro. Deixando claro, moro lá porque quero. Claro que hoje eu tenho condições enquanto capitão de polícia, né? Tenho meu salário, poderia muito bem sair da Compensa, mas eu amo aquele bairro, porque foi o bairro que me acolheu com tanto amor, com tanto carinho. É um comprometimento, né? É um comprometimento. Então, através do trabalho que eu fiz dentro da polícia, surgiu uma liderança dentro de um bairro, e essa pessoa que conhece a realidade. Quem está aqui, eu não sou filho de nenhum político, Dora. Eu não sou filho de um grande empresário. Eu não sou neto de de uma grande figura jurídica ou do judiciário. Eu sou um cara que sou filho de uma senhora simples, de uma costureira, que abriu mão de uma profissão sólida, concreta, estável, por um cargo político. Esse cargo que tem 4 anos de validade. Então, eu poderia muito bem ficar dentro da polícia, seguir minha vida, seria muito mais confortável para mim. Mas não, eu acreditava que de dentro de uma viatura eu não conseguia sequer mudar um serviço da polícia, porque eu não teria voz, eu estava ali apenas para executar. Mas, enquanto político, eu poderia sim mudar a vida das pessoas. Eu quero dizer para você que o fato de ser filho de alguém, isso aí não te torna menor, não. Né? Quem dera se eu pudesse ser, minha vida teria sido muito mais fácil. Mas eu estou querendo dizer para você de onde eu vim. Nós estamos falando de origem. E a minha origem é de origem simples. Então, isso me permite com que eu consiga olhar o problema das pessoas, Dora, de uma forma real. Né? Se você não sabe a dor da fome, existe uma frase que eu criei, Dora, uma frase que eu levo muito para a vida, que quem nunca passou fome não tem legitimidade de governar. Resumo, se você nunca passou por dificuldade nenhuma, como é que você vai chegar, olhar para uma senhora ou um cidadão que pede socorro por um remédio, por uma cesta básica? Você não vai entender o que é a dor da fome. Eu não estou aqui me vitimizando, até porque eu não sou nenhum derrotado. Eu sou uma pessoa que eu venci na vida, vitorioso, com muito sacrifício, sendo motoboy, trabalhando no distrito, consegui me formar em direito, e isso não me torna menor do que ninguém. E por ser uma pessoa verdadeira, ser uma pessoa decente, uma pessoa cristã, um cara de verdade, eu me tornei o 4º vereador mais votado da cidade de Manaus. E uma coisa que a gente percebe é que, apesar do senhor ter essa determinação, esse seu empenho em trabalhar com a questão da segurança pública, o senhor tenta entender um pouco a cabeça das pessoas, como que as coisas funcionam. A gente olhando no seu currículo aqui, o senhor graduou em Direito, mas fez Ciências Militares e Segurança Pública pela Universidade do Estado do Amazonas, e também fez pós-graduação em Psicologia Jurídica e Inteligência Forense. Isso só está querendo aliar o direito, a questão do efeito do direito na segurança pública, e também como é que ele funciona com as pessoas. O problema é que, infelizmente, a população, na sua grande maioria, ela tem aquela ideia que a polícia está ali para reprimir. Não, a polícia está para proteger a população. Nós somos os super-heróis da vida real, Dora, mas sem superpoderes. Sem superpoderes. Então,
antes de ser policial militar, eu era um comunitário, eu era um morador de um bairro que passei por todas as dificuldades que qualquer pessoa passa, ou que vivem passando. Então, o meu olhar sensível, como policial, eu sempre entendi que do momento que eu trato uma pessoa simples, dentro de um beco, dentro de uma viela, dentro de um local simples, é como se eu estivesse tratando a minha própria mãe, porque um dia ela já esteve ali. Então, não seria justo, e muito menos não seria humano da minha parte ter passado por tantas dificuldades na vida, ter uma senhora simples. Eu sou de família simples, Dora. Se você for em Manacapuru, onde vive a minha família são pessoas simples, são pessoas muito humildes, né? Pessoas cristãos da igreja presbiteriana. Você vê na casa dos meus parentes que são pessoas decentes. Só que, felizmente, lá atrás, se fez necessário a minha mãe passar por tudo aquilo. Olha que loucura, Dora. Se eu tivesse em Manacapuru, se não tivesse acontecido nada da separação do meu pai, eu não seria hoje vereador de Manaus. Porque a dificuldade me fortaleceu. E a dificuldade, ela continua me fortalecendo. Porque se não tivesse acontecido nada daquilo, a minha mãe não tinha vindo embora para Manaus, eu não teria passado por tudo que eu passei, eu não teria feito uma faculdade de Direito, eu não teria passado num concurso público, eu não teria me tornado oficial da polícia, eu não teria me tornado uma liderança dentro da cidade de Manaus e hoje eu não seria vereador. Então todas as coisas, elas foram escritas conforme o que Deus queria. O senhor é considerado um dos vereadores mais influentes, né? O senhor tem 189 mil seguidores no Instagram e a sua fanpage no Facebook são quase 135 mil, são seguidores, né? O senhor acha que tudo isso reforça, lhe torna mais responsável com seus atos, a sua responsabilidade aumenta em relação a tantas pessoas que lhe têm como exemplo, como objeto de admiração e também como pessoa a ser consultada, porque a gente sabe que as redes sociais, elas funcionam cada uma de uma forma diferente, né? Enquanto o Instagram é aquela coisa mais estática, né? É muito mais voltado para a imagem, o Facebook substituiu aquela conversa que se tinha presencialmente. Né? Quer dizer, as pessoas, é aquela coisa mais próxima, mais aconchegante, onde você troca ideias. As pessoas se sentem como se estivesse, embora numa rede mundial de computadores, como se ela estivesse realmente conversando contigo. Né? Na verdade, quando eu encontro os meus seguidores nas ruas, e isso é muito legal, esse carinho que nós recebemos, a ideia que se passa é que aquela pessoa me conhece há muito tempo. E é isso, porque aquela pessoa, ela me acompanha diariamente, ela me acompanha, ela sabe o nome da minha mãe, ela sabe o nome das minhas irmãs, ela sabe o que eu faço, ela sabe o que eu fiz ontem. Então, manter uma rede social não é algo tão simples, porque você tem que atualizar todos os dias. Tudo que se foi postado ontem, acabou. Hoje é um novo dia, você tem que criar novos conteúdos. E eu perdi uma página com 700 mil seguidores no Facebook, derrubaram. Perdi 2 perfis no Instagram com muitos seguidores. Porém, como eu já tinha um nome, eu já fazia um trabalho bem legal, nós conseguimos recuperar tudo isso. Agora, é claro, a ideia de se criar uma rede social, Dora, foi humanizar o policial, aproximar o policial da comunidade, porque a ideia que se tinha, que o policial era aquele cara bruto, era aquele cara ignorante, era aquele cara que massacrava a comunidade, sendo que na verdade não era. E não era justo que as pessoas pensasse isso e que a grande mídia mostrasse isso. Então, as redes sociais, a internet, ela democratizou a informação. Hoje, qualquer pessoa ela tem acesso à internet, uma senhora simples, qualquer cidadão tem acesso às redes sociais. Então, isso é muito legal, porque você passa a ter um contato mais próximo com as pessoas. Agora, claro, o fato de eu ter muitos seguidores, algo positivo, algo negativo. Algo positivo, visibilidade, algo negativo, algo negativo. A tua visibilidade, ela potencializa se você, de repente, falar algo que saia do contexto, como já aconteceu. Então, assim, é claro que, ao invés de repente, um portal falar ou postar algo de alguém que não tem tanta visibilidade, ele vai, se ele tiver a oportunidade de postar sobre mim, ele vai postar. Porque eu sou uma pessoa mais conhecida, consequentemente, eu vou dar muito mais... Vai reverberar muito mais o que ele tá o que a pessoa está falando. Muito mais. E a gente falando de seguidores, aí eu pergunto para o senhor, essa eleição que nós tivemos ano passado, ela foi uma eleição sui generis, né? Estreamos novas leis, novos critérios, e as redes sociais, para muita gente, foi plataforma definitiva no processo, no resultado da eleição. O senhor
acredita que essa sua visibilidade nas redes sociais foi fundamental? Foi a sua principal estratégia para chamar a atenção do eleitor? Ela ajudou bastante, mas não foi o primordial. Tanto é que teve muitos candidatos que tinham muitos seguidores, inclusive que apresentavam programa de televisão e não tiveram resultados positivos. Vou te dar um exemplo. Felipe Franco, de São Paulo, um grande atleta, tem mais de 2 milhões de seguidores, ex-marido da Juju Salimene, não foi eleito vereador em São Paulo. Então, não apenas ter seguidor representa você ter um resultado positivo na campanha, mas você precisa ter um trabalho dentro da comunidade. Eu vou pedir licença do senhor para a gente chamar nosso primeiro intervalo, mas a gente volta a tratar disso, que foi uma questão fundamental. Tinha muita gente que achou que bastava as redes sociais para ganhar a eleição, mas faltou aquele olho no olho com o eleitor. As pessoas, na hora de definir, é melhor eu escolher quem eu conheço ou aquela estrela da rede social. Esse é o tema que a gente vai conversar com o professor Carpê, que foi um dos mais votados no pleito e que teve grande visibilidade nas redes sociais. Nosso intervalo é rapidinho, são 9h40 em Manaus. A gente volta já já com Ordem do Dia. O uso de máscaras pode salvar vidas, mas atenção, você não estará protegido se usar máscara de forma errada. Não puxe a máscara para o queixo, não deixe o nariz descoberto e não cubra somente as narinas. Não use máscara com folga nas laterais. Não deixe a máscara sobre mesas, pois elas podem estar contaminadas. A máscara deve ser trocada a cada 2 horas. Se você vai passar mais tempo na rua, leve uma reserva e um saco plástico para guardar a suja. Você deve lavar as mãos antes de tocar a máscara para evitar que sua mão leve o vírus até o seu rosto. Na rua, fique a 2 metros de distância de outras pessoas. Eu te protejo, você me protege. Faça a sua parte. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Horas e 42 minutos, estamos de volta com o Ordem do Dia, hoje conversando com o vereador Capitão Carpê, do Republicanos. Na ida para o intervalo, a gente falava sobre a influência das redes sociais no processo eleitoral, no resultado da eleição do ano passado, já que o vereador Carpê tem mais de 130 mil seguidores no Facebook, um número considerável também no Instagram. E a gente falava sobre a influência, até que ponto na avaliação dele, essa visibilidade que ele tem nas redes sociais influenciou no resultado da eleição, obviamente na vitória dele no pleito. O senhor estava dando a sua visão em relação a isso. O senhor acha que o senhor disse que foi importante, mas não foi determinante as redes sociais? Não, ela foi muito importante, claro, não vou dizer que não foi importante porque nós temos ali todos os dias, diariamente, milhares de pessoas. Enquanto um candidato de repente não tem a mesma visibilidade que eu tenho, por exemplo, eu tenho 189, quase 200 mil seguidores no Instagram. Então, sem precisar sair de casa, eu consigo ter acesso a 200 mil pessoas, diferente de uma pessoa que não tem tanta visibilidade. Porém, se eu não conseguir convencer, através do meu trabalho, do meu dia a dia, quem eu sou, aquelas pessoas acreditarem no projeto, de nada adianta seguidores. Então, claro, o Capitão Carpê tem um trabalho através de sua equipe dentro da comunidade. Nós temos projetos voltados para a comunidade, nós tínhamos discursos, nós tínhamos todo um trabalho feito.
Então, se você não olhar no olho do olho da pessoa, como você falou, é no olho que você consegue convencer, você consegue trazer a realidade, você consegue fazer com que aquela pessoa acredite em você. Eu vou te dar um pequeno exemplo. Uma pessoa qualquer, ela diz assim, capitão, eu vou votar no senhor e a minha família vai votar no senhor, já está tudo certo. E o que eu falava? Não, eu quero conversar com a tua família. E para mim, eu não queria conversar com 50, 100, 30, 100 pessoas, eu queria conversar com um grupo familiar. Porque você consegue fazer com que aquelas pessoas te dessem mais atenção. Então você entrar numa casa de uma pessoa e conversar olhando no olho delas, né, nos olhos, você consegue transmitir segurança, confiança. Então aquela pessoa vai dizer, poxa, eu já ia votar nele, mas agora além de votar nele, eu vou pedir voto por ele, porque ele veio aqui na minha casa, ele falou comigo, ele me deu atenção, esse cara é real. E capitão, o senhor, eu tinha um juízo de valor formado com relação à questão da polícia militar e principalmente com relação do setor policial, porque eu tenho quase 30 anos, aliás, eu tenho mais de 30 anos de jornalismo e boa parte do jornalismo que eu pratiquei foi jornalismo político. E aí o que acontecia? Eu normalmente não vi um oficial ganhar eleição. A gente vê que a gente tem soldado, a gente tem cabo, a gente tem sargento, eu acho que foi o máximo, né? Sargento, sim. E isso foi o Cabo Maciel, que foi deputado, e acho que depois ele foi, mas eu acho que a patente mais alta que a gente teve de um militar no Amazonas foi o cabo, né? Não, na verdade aqui nós tivemos o Coronel Givandro, né? Só que o Coronel Givandro foi eleito pela escola, né? Mas o Givandro, ele na verdade, ele já exercia mais a atividade dele voltada para a educação, exatamente. Né? Ele não estava na lida do dia a dia das forças de segurança, né? E o senhor, o capitão, teve o senhor, o capitão, se elegeu vereador, o capitão Alberto Neto, que se elegeu deputado federal. O senhor acha que a sociedade passou a ter uma outra compreensão das forças de segurança? Ou o capitão Alberto Neto, vocês têm outra forma de lidar com a população, com esse eleitor? Na verdade, a polícia ela sempre esteve próxima da comunidade, só que a comunidade, infelizmente, não esteve tão próxima. Então, a questão do trabalho nas redes sociais, essa proximidade, fez com que a população confiasse na instituição, na polícia. Antigamente, quando um policial cometia algum deslize, isso repercutia em todo mundo. Ah, eu não gosto de policial. Por que você não gosta de policial? Porque tal dia acontecia tal coisa. Então, e sempre coisas pontuais. Pontuais, só que repercutia no todo. Hoje não. Ah, aconteceu tal coisa. Não, mas eu sigo o capitão é gente boa. Eu sigo o cabo falando de tal. Então nós conseguimos, de fato, mudar essa realidade. Conseguimos, de verdade. Hoje o policial militar, ele é recebido dentro da comunidade de forma carinhosa. A criança vai lá com o policial, a mãe quer tirar foto. O policial hoje, graças a Deus, a gente conseguiu fazer com que aquilo que sempre foi realidade, que era verdadeiro, se tornasse realidade. Então o policial sempre foi um cara que age na legalidade. Infelizmente, em toda a profissão, né? Eu até cheguei a conjecturar que deve ser porque quem está mais perto da gente é o soldado, é o cabo, no máximo cabo, o sargento, então a gente não tem muito acesso aos oficiais, né? Eu até cheguei a imaginar isso. Uma coisa que eu comecei, por exemplo, eu trabalhei durante muitos anos, eu fui da gestão de comunicação do Detran, né? Então no Detran a gente tinha muito relacionamento com a Polícia Militar por conta do batalhão de trânsito que atuava junto com o Detran, e eu passei a conviver mais com os oficiais, porque as operações especiais, normalmente você tem muitos oficiais que estão na linha de frente, né? Mas eu me questionava mais ainda, eu digo, por que será? Será que porque a sociedade não sabe que o capitão tem tanto atuação quanto porque, na verdade, o oficial, ele exerce aquela função de comando, de liderança. Não que ele seja melhor do que o praça, até porque, Dora, eu também ingressei na polícia com muito orgulho como soldado. Não sei se você sabe, mas em 2009 eu passei na polícia como soldado. Por que, de certa forma, nós conseguimos romper essa barreira entre oficial e praça? Porque eu sou híbrido. Eu entrei como praça, entrei como oficial e não mudei. Então, infelizmente, por muito tempo, o oficial antigo, ele não era bem visto, ele não era bem quisto pela grande massa da tropa, que eram os praças. Mas com o tempo nós fomos mudando isso. Aquele oficial era aquele cara que ficava isolado, para falar com ele tinha que ter todo um protocolo. Hoje não mais.
Hoje o soldado tá ali, chega, conversa e acabou, é meu amigo, é meu brother, vamos lá e tamo junto, vamos pra guerra. Então eu tenho essa proximidade com praça, porque eu tenho minha turma de praças. Então o tenente, o capitão, é aquele militar que exerce aquela função de liderança, mas está nos bairros, comandando. Antigamente o oficial ele apenas coordenava o policiamento, hoje não mais. Hoje o oficial ele tá junto da tropa também. Tá lá, descendo o beco, descendo viela, como eu fazia. E como é que o capitão Carpê está vendo o vereador capitão Carpê, 3 meses de mandato? Como é que, até agora, a avaliação que o senhor tem, era aquilo que o senhor esperava, não era muito bem o que eu esperava, eu vou ter que me reajustar, me adequar a algumas questões. Como é que o senhor está, qual a percepção que o senhor tem hoje dentro do parlamento, da percepção que o senhor tinha antes de fora do parlamento? Na verdade o que acontece é uma mudança de vida muito assim, inexplicável. Não vou dizer para você que eu já não imaginava como seria, porque eu trabalhei na Casa Militar da Assembleia Legislativa e eu sabia como é que funcionava mais ou menos a casa. Porém, a cobrança é muito grande e eu entendo, e tem que ser cobrado mesmo. Eu acredito que eu seja um dos vereadores mais atuantes, trabalhei desde o primeiro dia, na verdade incansavelmente, mas a impressão que dá é que nós não temos 3 senadores, que nós não temos 8 deputados federais, que nós não temos 24 deputados estaduais. A impressão que tem é que só tem vereador. Só tem vereador. Então a cobrança ela é muito grande. E eu não tenho problema nenhum da cobrança. A gente faz aquilo que a gente pode, Dora, porque a gente tem uma limitação jurídica, uma limitação legislativa, constitucional e financeira. Né? Nós somos o vereador, aquele cara que mora na Compensa, é o capitão que você vai ali, pergunta onde é que o capitão mora, qualquer pessoa sabe onde o capitão Carpê mora. Mas eu estou feliz, muito feliz com essa minha nova vida. É claro que eu estou aprendendo muito, eu estou aprendendo a lidar com algumas situações, algumas coisas eu acabo me confrontando, né, naquilo que eu decidi, porque como eu lhe falei, seria muito cômodo para mim ficar na polícia, porque eu não trabalhava por produtividade, eu me aposentaria como coronel, ganhando muito bem, obrigado, e não precisaria agradar absolutamente ninguém. Aqui não, aqui é outra vida. A cobrança vem e você tem que encontrar soluções para os problemas. Infelizmente, a grande maioria da população ela não entende, né? Às vezes ela não entende que tem uma competência legislativa. Opa, o que é um federal? Qual é a competência de um deputado federal? Qual é a competência de um vereador? Qual é a competência do deputado? Então, às vezes, a população ela te cobra temas que fogem da tua competência. E muitas vezes você não pode simplesmente chegar, não, isso aqui não é competência do vereador, procura um deputado. Você não pode fazer isso. Eu, pelo menos, não faço. Busco procurar resultados, respostas, para trazer alguma forma de conforto para a população. Todo mundo está muito desesperado por tudo que está acontecendo. Eu costumo dizer que essa é a pior legislatura de todos os tempos, porque além das dificuldades normais de um mandato, nós estamos passando por uma pandemia e por uma crise sanitária sem precedente, nunca vista em todo o mundo. Com certeza essa 18ª legislatura ela vai entrar pela história até por conta de ser a primeira que se vive dentro de uma pandemia, né? Uma pandemia. A gente sempre tratou a questão da segurança pública, né? Constitucionalmente é o dever primeiro do Estado, né? E a gente sempre, toda vez que se puxava essa discussão no âmbito da sociedade, não, isso aí não é com o vereador, isso aí não é com o deputado federal, isso aí é mais voltado, isso é obrigação do Estado, mas do Estado, do poder legislativo estadual e do poder executivo. O senhor resolveu quebrar esse paradigma. Não, vamos ter que discutir segurança pública, porque é justamente no município que as coisas acontecem, os crimes, os assaltos, as violências, as agressões, o desrespeito ao direito. E o senhor propôs a criação dessa comissão de segurança pública e que vai ter que mudar, para que isso aconteça, obviamente, para que o senhor consiga criar essa comissão permanente, o senhor vai ter que mudar regimento, vai ter que fazer algumas coisas. O senhor acha que a saída da comissão vai ajudar, já que o município não pode atuar diretamente na segurança pública por força constitucional? A comissão vai abrir mais leque, pelo menos para apresentar propostas, indicações? Dora, eu poderia muito bem me omitir, eu poderia muito bem me furtar e dizer, não é obrigação do vereador a pauta de segurança pública. Porém, a missão pela qual eu me dispus a enfrentar seria em vão. Não seria justo eu ter 12 anos de polícia,
ser especialista em segurança pública, ter como contribuir para o município e não fazê-lo. Então, eu não tô aqui para fazer o que os outros faziam, Dora. Eu vim aqui eu sempre disse que eu ia entrar na Câmara Municipal com os 2 pés na porta. Então, se não for para eu vir aqui para fazer diferença, é melhor não ter vindo. É claro que a segurança pública é obrigação do Estado, mas se você for ver, na mesma Constituição fala que é responsabilidade de todos, inclusive seu. É sua responsabilidade também a segurança pública. Então, a prefeitura, a Câmara Municipal não pode se furtar diante do problema. Não pode fazer que nem o último antigo prefeito fazia, que não queria falar de segurança pública, que não era obrigação do município. Manaus é uma das capitais mais perigosas do país. Ontem mesmo morreu um garoto na Compensa. Todos os dias morre gente em Manaus. Será que a gente vai se omitir? Agora, para que eu possa ter mais voz, nós precisamos criar comissão. Para a gente reestruturar a Guarda Municipal, infelizmente os nossos guerreiros das guardas municipais estão abandonados. Sequer tem estatuto próprio. Estão abandonados. Quantos anos de abandono? É preciso se reestruturar a Guarda Municipal. Eu tenho levantado essa pauta, nós precisamos fazer concurso público para a Guarda Municipal. Esse, inclusive, seria o próximo tema que eu iria falar com o senhor. E a gente, só para voltar um pouquinho na questão da comissão, e como é que está o senhor está conversando com seus pais? Na verdade, ela já passou pela CCJ, né? O vereador Eduardo Assis foi o relator e deu parecer favorável. Eu acredito, já conversei também com o vereador Joels, que é o presidente, então nos próximos dias já vai entrar de novo para votação. Nós não temos como não falar sobre o tema. Se nós iremos criar uma Secretaria de Segurança Pública ou de Ação de Defesa Social, inclusive é uma das pautas do prefeito, então a Câmara Municipal ela tem sim que sentar na mesa, ela tem que discutir na mesa. E não apenas discutir, mas colocar alguém que seja especialista. Eu farei questão. E se não abrirem a porta para mim, eu vou entrar. Entendeu? Inclusive teve uma reunião ontem acerca do Bico Legal, que é um dos projetos que era o meu projeto de campanha, e teve uma reunião com o delegado Sérgio Fontes, o comandante-geral, o tenente William. Inclusive até questionei o motivo pelo qual eu não fui convidado, já que eu sou representante da Polícia Militar e representante da Câmara Municipal, e realmente houve ali uma falta de informação, mas nas próximas reuniões com certeza eu vou estar, e se eu não for convidado, eu vou entrar na porta de qualquer forma, porque é um tema muito importante, e a tropa da Polícia Militar, ela precisa ser valorizada, e a Polícia Militar, ela pode sim ter uma contribuição por parte do prefeito, por parte da Câmara Municipal. O senhor já citou Guarda Municipal, e esse vai ser o tema que a gente vai tratar na volta do intervalo. São 9h57, o Ordem do Dia hoje entrevista o capitão Carpê, do Republicanos. Vamos fazer o intervalo, é rapidinho, a gente volta já já. Nove horas e 51 em Manaus, estamos de volta com o Ordem
armar a Guarda Municipal, para nós reestruturarmos a Guarda Municipal, se faz necessário nós oxigenarmos a tropa. Você concorda? O concurso público já está quase com 10 anos, a tropa já está, de certa forma, envelhecida. Então, tem muitos jovens que têm muita vontade de ingressar nas fileiras da Guarda Municipal. As guardas municipais do Brasil são bastante respeitadas, inclusive elas competem de igual para igual para a Polícia Militar. Então a Guarda Municipal de Manaus, dentre as 4 capitais do país que não estão armadas, apesar de ter 70 anos de existência, a Guarda Municipal não é armada. Agora, claro, não apenas investir na estrutura da Guarda, mas também valorizar o guarda, o cidadão que está por trás daquela farda. Então é uma pauta que eu levanto. Os guardas municipais podem ter certeza absoluta que eles terão aqui um defensor ferrenho da categoria. Precisamos criar o Estatuto da Guarda. O que é o Estatuto? É um registro. O cidadão entra, não sabe quando é que vai ser promovido, não sabe o que vai acontecer com a vida dele. Isso é um absurdo. O que norteia todas as profissões. Existem os seus planos de cargos, carreiras e salários. E o que o senhor quer é ter isso para a Guarda. Claro, com certeza, porque eu conheço a realidade. A realidade desses guerreiros é a mesma realidade que um policial militar. O guarda municipal, recentemente, foram vítimas de violência. Eles foram vítimas de violência na Zona Leste. Infelizmente, felizmente não morreu nenhum guarda municipal, mas foram agredidos covardemente, torturados. E graças a Deus uma viatura, naquele momento, passava pelo local. E olha que loucura. A Guarda Municipal sendo vítima de crime. Nós precisamos armar esses guerreiros, não apenas armar, mas também ter o porte de arma, de fogo. Né? É claro que qualquer cidadão que queira ter uma arma, ele vai ter que passar por um treinamento. Isso existe em qualquer lugar do país. A Guarda Municipal não é diferente. Ninguém vai colocar uma arma na cintura de um guarda. Ele vai ter que se preparar, né, e estar apto a atuar. Se eu quiser tomar um pouquinho de água, fique à vontade. E vereador, dentro dessa linha, eu confesso que eu nem sabia disso, mas o senhor está também propondo que os policiais militares e também a Guarda Municipal tenha passe livre nos ônibus. Eu achava até hoje que era assim, não é não? Na verdade, a Loman, ela elenca algumas instituições que têm, algumas categorias que têm passe livre. O que existe, na verdade, é o policial estar fardado, o guarda municipal fardado, e uma gentileza por parte do motorista e autorizar. Liberar para que ele entre pela frente, mas isso não está em força de lei. Não. Então qual é o objetivo? O objetivo é normatizar, é legalizar. Não apenas que eles tenham acesso ao ônibus, independente de estar fardado ou não. Porque se o guarda e se o policial estão aptos a atuar a qualquer momento, independente de estarem fardados ou não, por que também eles não podem ter a isenção do pagamento da tarifa de ônibus, estando fardado ou não? Eles não deixam de ser policiais ou guarda municipal porque não estão fardados. E a reclamação de alguns guardas é que muitas vezes eles precisam se fardar para poder ir trabalhar e não pagar a passagem. O que é um risco, uma vez que eles não trabalham armados. Então, quantos policiais militares de folga já não prenderam vagabundos, já não trocaram tiro, já não morreram dentro do ônibus? Quantos guardas municipais? Então, a ideia é fazer com que as empresas do transporte coletivo também contribuam com essa parte. Então, como é que nós vamos fazer isso aí? Fazendo uma emenda na Loman e autorizando para que esses guerreiros eles possam ter o passe livre. O senhor já começou a mobilização com seus pares? Nós já entramos. Nós já tivemos a maioria das assinaturas, acredito que umas 30 assinaturas, e está seguindo aí nos trâmites legais. Para você que acompanha a gente pela Rádio Câmara, pela TV Câmara, também pelas redes sociais, por que precisa fazer uma emenda? É o mesmo princípio da Constituição, a PEC, que é a proposta de emenda constitucional. No caso, ele está apresentando uma proposta de emenda à Loman, porque é quem define as diretrizes básicas do ordenamento jurídico, legal, da cidade de Manaus. A Loman, na verdade, é como se fosse a Constituição do município. Do município. Então, vamos agora deixar isso mais leve, a gente já falou de tanta coisa, de segurança. A gente tem aqui no estúdio, queria que os meninos aí da TV Câmara, o Sérgio Gentil, músico, que vai acompanhar, porque eu falei para vocês, eu acho que ele canta. Ele não é só, ele tem 1001 utilidades, né? É multifuncional, Capitão Carpê. Olha, eu como cantor sou um excelente policial militar, viu? Vamos ver isso aqui. Vamos ver se ele se sai bem. Cadê o Gentil? Já está afinado aí, já, né? E
Para a gente tornar esse clima mais ameno, né? Eu queria. O senhor falou das dificuldades, falou da importância que a sua mãe tem na sua vida e na vida das suas irmãs, falou de da sua vinda para cá, das dificuldades financeiras, econômicas, sociais, por morar num bairro considerado um bairro extremamente violento. Como é que o senhor fez para. Eu sei que o papel da sua mãe o senhor já destacou aqui. Como é que o senhor. Normalmente a gente, quando é criança, quando é jovem, eu vou conduzir minha vida por aqui. Onde foi que eu me apeguei? O que te deu força para dizer, não, eu quero chegar naquele ponto e eu vou chegar? O que lhe deu força para não desistir, por exemplo, para não se deixar influenciar pela condição social que o senhor vivia? Elevo meus olhos sempre a Deus, que é onde vem meu socorro. E eu sempre busquei, Dora, estar nos caminhos de Deus. Claro que muitas vezes a gente perde a fé, a gente, né, fica abalado. Somos seres humanos. Mas o que me tornou ser quem eu sou é nunca esquecer minhas origens e saber que não sou eu que conduzo a minha vida. Deus conduz a minha vida. E eu costumo dizer que eu não preciso ser reconhecido pelas pessoas. Eu só preciso ser reconhecido por Deus, que é o Criador dos céus e da terra. Tinha tudo para dar errado, Dora. Família simples, abandonado pelo pai. Uma mãe que sequer tinha condições de pagar um lanche na minha escola. Mas eu me apeguei a Deus. E mais do que isso, palavras positivas que eu sempre levei em todas as minhas palestras. Capitão, se a gente levar ao pé da letra, a gente diria que o senhor é praticamente uma exceção, né? Analisando da forma social, o senhor seria uma exceção. O que é possível ser feito, o que é possível, tanto a nível de políticas públicas ou de reestruturação da sociedade, de valores sociais, para que o Capitão Carpê, que é a exceção, deixe de ser e a gente tenha vários capitães por aí? Carinho pelas pessoas, né, Dora? A população, ela sofre. A população, ela, por muito tempo, ela foi abandonada. Muitos políticos legislando em causa própria. É muito fácil a gente fechar nossos olhos. Eu me mantive no bairro, Dora, para que eu nunca esquecesse de onde eu vim. Para que a soberba nunca subisse na minha cabeça. Então, se Deus um dia me permitir chegar num ponto onde eu consiga de fato mudar a vida das pessoas, assim eu farei. E eu sempre peço para que Deus nunca mude esse meu sentimento, que Deus nunca permita que escama fique nos meus olhos, porque eu consigo enxergar além do que meus olhos podem ver. Eu consigo enxergar a sensibilidade das pessoas. Então, precisamos ter atenção às crianças. Hoje, infelizmente, nos bairros, as crianças, elas têm no traficante um norte para comprar uma moto, para comprar um carrinho, para ter dinheiro para levar para casa, porque o Estado e o município, por muito tempo, ele se furtou dessa obrigação. É muito fácil fechar buraco na Djalma Batista, investir em estádios. E a comunidade, Dora, é lá que as pessoas precisam. Eu nunca atendi uma ocorrência dentro do condomínio fechado na Ponta Negra. Todas as ocorrências na Compensa, na Zona Oeste que eu atendi, foi dentro dos becos e vielas. Eu estou aqui para ser a voz daquelas pessoas. É por isso que, se você for olhar nas minhas redes sociais, eu estou todos os dias na comunidade. Então, eu entrei com essa missão, Dora. Então o senhor acha que é extremamente verdadeira a máxima de quem sabe de onde veio, sabe onde vai chegar? Quem nunca passou fome não tem legitimidade de governar. Essa é a máxima. Vamos dar a palavra aí pro vai cantar pra gente? Ah, vai cantar? Então vamos, o que o senhor vai... Nós vamos cantar um hino que eu sempre... Se você for olhar nas minhas redes sociais, de vez em quando eu estou cantando um hino, alguma coisa ali. Eu nasci na igreja e eu sempre participei de equipe de louvor. É claro que eu estou muito tempo afastado, mas acho que mais importante do que cantar bem é louvar a Deus. Então, onde quer que você esteja nesse momento, não importa se você erra, se você está em pecado, não importa. Deus, ele vai te ouvir, e que você sempre centralize a sua vida em Deus. Porque por mais que as coisas estejam difíceis, a partir do momento que você desistir de você mesmo, acabou. Então, eleva teus olhos. É em Deus que vem meu socorro.
Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. O Santo dos Santos. No Santo dos Santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Olha, um pouco nervoso, mas saiu. Olha, ele tem até aplauso, olha aí, tá vendo? Importante é louvar a Deus. Aliás, eu queria pedir para o nosso diretor Quintino, que está aí na TV Câmara, infelizmente os nossos ouvintes da Rádio Câmara não vão poder ver, mas eu vou descrever. Durante a apresentação, porque foi uma apresentação, a gente tem que admitir que ele cantou bem, hein, gente? Esse negócio dele dizer, então a gente já viu que ele é um excelente capitão e canta bem também, né? Eu queria que ele colocasse aquela foto lá do Carpê com as mulheres da vida dele, pra ele explicar pra gente quem é quem aí. Tá aí, capitão? Cara, aí é a minha base. Aí são 7 capitães Carpê numa campanha. Da direita para a esquerda, Catiane, médica, tá morando em São Paulo. Essa que tá de preta, que tá com a minha toda de calça leg preta. Do lado dela, Daiane, psicóloga e tenente da polícia. Do meu lado direito, a Geniane Andrade, ela é administradora. A minha mãezinha ali esteve em todas as minhas caminhadas, bandeiraço. Do lado direito, Carol, de óculos, advogada, meu braço direito. A última aqui é a Nayane. Todas 100% Capitão Carpê. Isso aí, a base política, essa né? é a minha base de vida. De vida. E abraça todos os projetos que eu tenho, porque elas confiam e acreditam em mim. Então, se você não conseguir convencer a sua família, desista. Você não consegue convencer mais ninguém. Capitão, a gente vive um momento, o nosso programa está chegando ao final, a gente é extremamente delicado, triste. Eu sempre digo que a gente quase que não consegue tirar o luto, né? Você perde um parente, um amigo muito próximo, um vizinho, e aí quando você já está começando a se recuperar, vem outra morte para enlutar você novamente. A gente quase não consegue tirar mais o luto desse período de pandemia. E além de todas as dificuldades da pandemia e das dificuldades sociais, econômicas e financeiras que a gente já tem normalmente na nossa vida, a gente tem hoje essa pandemia, né, que luta, que exige um sacrifício dobrado. A gente tem que ficar em casa porque não pode ampliar a contaminação, não pode aglomerar. E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para o pessoal que está acompanhando a gente pela TV Câmara, pela Rádio Câmara e pelas nossas redes sociais. Agradecer muito pela sua disponibilidade em ter vindo para cá para a gente se abrir, falar da sua vida pessoal, falar das suas crenças, dos seus credos e daquilo que o senhor acredita realmente. Então eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para o pessoal que está acompanhando a gente. Na verdade, primeiramente agradecer, Dora, pela direção
do programa. Eu acredito que esse programa ele foi diferente, mais diferente de todos os programas que eu fiz. Porque realmente você teve acesso ao Carpê. Não o capitão, não o vereador, mas o Carpê. Agradecer a Deus pela misericórdia, por me permitir chegar até aqui. Sem Ele eu não teria conseguido. Agradecer a minha mãe que não desistiu de mim. A minha mãe muitas vezes comprava um ovo e colocava na boca, uma colher na boca de cada filho, e não são poucos, e não sobrava nem para ela, e ela dormia com um copo de água. Então, agradecer minha base, minha família, agradecer minha equipe, agradecer as pessoas, não apenas as 8.538 pessoas que confiaram em mim, em ser sua voz, mas o povo manauara. Galera, eu estou aqui para fazer diferença. Eu não vim aqui por modinha, não vim aqui porque eu queria um emprego. Eu não sou um político profissional. Eu só sou um cidadão que precisei sair da minha zona de conforto para tentar mudar tudo isso que está acontecendo. Eu peço a Deus que abençoe a vida de todas as pessoas que tiveram alguém, um ente querido que nós perdemos. Nós estamos no luto eterno, né? Graças a Deus eu não perdi ninguém. A minha mãe, com muito cuidado, a gente deixa ela isolada lá no quarto. E Deus também, né? Cuida dela. E dizer para vocês que eu posso até ser um voto vencido, Dora, dentro dessa casa ou dentro de qualquer local que eu chegue. Mas eu jamais serei uma voz calada. Então que Deus sempre me permita ser essa pessoa que eu sou. Então é isso, agradecer por tudo, por todo o carinho de todas as pessoas, pelos meus seguidores, pelos funcionários dessa casa, por ter me recepcionado tão bem. E nós estamos aqui para isso. Que Deus abençoe todos vocês. Assim a gente termina o Ordem do Dia dessa sexta-feira, dia 19 de março de 2021. A gente volta a se encontrar na próxima sexta-feira. E você sabe que você pode acompanhar as atividades de todos os vereadores da Câmara Municipal de Manaus no portal da Câmara, cmm.am.gov.br, pela TV Câmara, canal 6.3 do Sistema HD aberto, e também pelas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter e também no YouTube. São consequências da Covid, sabia, gente? Muito obrigada a você pela audiência. A gente volta a se encontrar. São 10 horas e 17 minutos. Conseguimos terminar em 1 hora, hein? Olha Deu aí. tempo? E olha que faltou assunto, menino. Mas pode acompanhar aí as atividades do Capitão Carpê e dos outros 40 vereadores de Manaus. Capitão Carpê. Qual é que é o endereço? Sigam Capitão Carpê Andrade. No Instagram e no Facebook. É bem facinho aí, vai encontrar a minha foto aí. Tchau, gente. Obrigada, então, vindo. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.